Então, continuando, F2 cosseno de θ. A gente tem aqui que o cosseno de θ, então, é 5 sobre 13, certo? Então, F2 cosseno de θ, F2 é 200, eu vou ter 200 vezes 5 sobre 3, o cosseno de θ. Isso me dá, então, 76,9 newtons. Essa é a componente F2x na direção positiva, certo? Conforme a gente vê aqui nesse desenho, F2x na direção positiva. E F2y é F2 seno de θ, certo? Temos aqui então que F2 seno de θ é 12 sobre 13. Então, 200 vezes seno de θ, que é 12 sobre 13, vai dar 184,6. Então, F2 na forma cartesiana fica 76,9, que é F2x na direção x, mais 184,6 na direção j. Tudo bem? Como antes para F1. Então, aqui, fazendo para F3, a gente faz mais direto. Eu sei que é F3x, certo? F3x na direção I, F3y na direção j. Bom, para chegar nisso, aqui eu determino. Utilizando o F3 aqui, que vale 100, segundo um ângulo de 30 graus, F3x é igual a F3 cosseno de 30 graus. E F3y é igual a F3 seno, tá, o oposto aqui, seno de 30 graus, tudo bem? Então a gente determina isso já direto na forma cartesiana, F3 cosseno de 30 graus na direção x, ou seja, na direção I, F3 seno de 30 graus na direção j. Substituímos aqui então, F3 vale 100, cosseno de 30, F3 100 e seno de 30. Dá 86,6 na direção I e 50 na direção j. Ambos positivos, segundo o que está determinado no desenho do problema. Tudo bem? Então temos os três vetores. F3, acabamos de fazer, F2, fizemos aqui, e F1, fizemos no outro vídeo. Bom, então temos aqui a soma dos três, F1 mais F2 mais F3, na soma vetorial eu disponho aqui os três vetores na forma cartesiana. E procedo à soma dos três vetores, cada componente I e J. Então, somando isso daqui, eu tenho menos 93,6 na direção I e 541 na direção J. Certo? Bom, essa é a forma cartesiana. Para a gente encontrar a forma polar, nós vamos então proceder. Vamos encontrar aqui a norma do vetor e o ângulo dele. A norma do vetor é a raiz de Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado, ou seja, teorema de Pitágoras. E vamos encontrar aqui 549. Rx ao quadrado é menos 93,6 ao quadrado mais 541 ao quadrado, certo? Vai dar 549. Para encontrar o ângulo, eu tenho tangente a menos 1 de Ry sobre Rx. Lembrando que é importante os sinais, tá? Então, Ry, 541 sobre Rx, menos 93,6. Então, é 541 dividido por menos 93,6. O sinal entra aqui. Eu vou encontrar um ângulo de menos 80,2. Olha só. Tangente a menos 1 de 541 dividido por menos 93,6. O sinal tem que entrar. Certo? O sinal negativo tem que entrar. Isso vai dar uma resposta de menos 80 graus. Menos 80,2 aproximadamente. Tudo bem? Bom, como que funciona isso? Como que a gente interpreta esse ângulo?
Se a gente pegar esse vetor e posicionar aqui mais ou menos conforme o que a gente pode entender, olha só, a componente dele é de 541 em y e menos 93 em x. Então ele está mais ou menos assim, ó. Certo? Esse vetor tem muita componente em y. A componente dele em y seria bem grande. E a componente em x muito pequena se comparada à do y, certo? Então aqui seria a componente dele 541 e aqui 93,6, menos 93,6 na direção negativa. Tudo bem? Bom, então a gente entende que esse vetor está mais ou menos nessa posição aqui, quer dizer, uma posição angular. A gente encontrou que o ângulo aqui, ó, é menos 80,2. Quando a gente diz, quando o ângulo é positivo, ele cresce nesse sentido. Quando o ângulo é negativo, ele cresce nesse sentido. Bom, a questão aqui é que a gente está lidando com uma tangente, certo? E a tangente seria o valor que o ângulo descreve sobre essa reta tangente aqui. Então, se fosse, por exemplo, um ângulo de 30 graus, ele descreveria essa tangente aqui, ó. Então, seria esse valor. Esse daqui seria o valor da tangente de 30 graus. Esse tamanho aqui. Quando o ângulo vai crescendo, olha só o que vai acontecendo. A tangente vai crescendo. Quando o ângulo é 90, a gente inclusive não tem tangente. A tangente é indeterminada. Quando o ângulo passa para o lado de lá, que é o nosso caso, a tangente é determinada por esse prolongamento aqui, que é lá embaixo. Tá vendo? Bom, a gente encontrou que a tangente a menos 1 deu menos 80,2. Ou seja, o nosso ângulo crescendo nessa direção é de menos 80, crescendo nessa direção de menos 80,2. Certo? É um pouco difícil escrever filmando. Menos 80,2. Isso quer dizer que a gente pode dizer que esse ângulo é de menos 80,2 e que esse ângulo aqui também é de 80,2. Certo? Bom, isso é a determinação da tangente. Qual seria então esse ângulo que vai determinar para a gente, deixa a câmera encontrar o foco, qual seria esse ângulo que a câmera vai, que o vetor terá em relação a esse eixo x? É o 180 dessa meia volta completa menos 80,2. Então 180 menos 80,2. 99,8, algo em torno de 100, né? Então, na forma polar, o nosso vetor seria R, 549, que é a dimensão dele em módulo, segundo um vetor de 99,8 graus. Certo? Então é isso.